toparam de cara nos ajudar com esse tema, que eu acho que é um tema bastante relevante para a nossa clínica, né? Então, o objetivo realmente dessa aula é capacitar a nossa equipe médica a realizar um risco cirúrgico, né, de maneira segura, de maneira prática. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas tem toda, né, a técnica por trás. Então, por isso que a gente convidou aí nossos cardiologistas da clínica para nos ajudar a entender melhor como é que funciona o processo de risco cirúrgico, tá? Então, eu vou passar a palavra para a Regina e para o Rodrigo para começarem a aula. E a gente vai deixar as dúvidas para o final, né? Ou durante? O que vocês preferem, gente? Acho no final, né? Final, né? Vocês fazem primeiro e a gente faz as dúvidas no final. Uhum. Tá bom, então. Tá ótimo. Deixa eu só compartilhar aqui. Então, vamos lá. Vocês estão vendo? Sim. Ok. Bom, então, gente, primeiramente queria agradecer, né, ao convite para a gente estar fazendo essa aula de risco cirúrgico. É algo assim que para a gente eu acho muito importante, porque está no nosso dia a dia e no dia a dia do clínico de maneira geral. Então, se a gente puder realmente deixar mais prático, né, algo que vai impactar muito os nossos pacientes, né? Olha, não está passando? Deixa eu ver se aqui está. Aqui passou. Bom, então, quando a gente fala de risco cirúrgico, na verdade, eu falo que a consulta do risco cirúrgico, ela apresenta algumas peculiaridades, né? Para começar, eu me enxergo muito como um momento oportuno para a gente ter os nossos pacientes mais próximos e tentar ver como é que está sendo só o uso das medicações, as respostas, né? Porque muitas vezes aqui na Mais 60 a gente tem um diferencial, né? Que os nossos pacientes são muito bem olhados, porque a gente tem o médico de referência, tem os colegas que olham junto, tem a equipe multi, mas não é a realidade, né? Que nós encontramos lá fora. Então, eu falo que aquele paciente que não é tão assíduo, aquele paciente que não faz o acompanhamento como a gente gostaria que ele fizesse, na hora do risco cirúrgico é um momento, é uma oportunidade, né, da gente avaliar como é que está sendo o tratamento, como é que está sendo a resposta. Muitas vezes a gente faz diagnóstico de outras patologias, né? Então, tem essa peculiaridade. E também eu falo que deixa, às vezes, todo mundo, a gente fica meio que enrascado quando um paciente chega e fala assim, eu preciso de um risco cirúrgico amanhã, né? E aí ele chega sem exame, ele chega, eu não trouxe a receita quando é a primeira vez, eu não trouxe a receita, não sei os medicamentos que eu preciso, mas eu preciso do risco cirúrgico, não sei os medicamentos que eu uso, mas eu preciso que seja feito isso para amanhã. Então, essas situações também fazem com que a consulta de risco cirúrgico seja um pouco peculiar, e às vezes a gente fica meio, sabe, tipo, vou ter que fazer um risco cirúrgico do paciente dessa forma. Não tem como, né? Nosso objetivo no risco cirúrgico realmente é estabilizar o paciente, né? É tentar reduzir os eventos cardiovasculares, né? No perioperatório, então, tanto antes, durante, como depois da cirurgia, nós precisamos de minimizar as possíveis complicações. Então, a gente tem que realmente tentar estabilizar o paciente, né? Então, para isso, nós montamos aqui o que a gente precisa de fazer em termos práticos, né? Tem a anamnese, o exame físico, como qualquer outra consulta, só que mais voltados para a questão cardiológica. Dentro disso, a gente tem que avaliar a capacidade funcional, o índice de fragilidade, né? As condições cardiovasculares graves que são associadas ao paciente, que o paciente possui. Os exames complementares, que a gente vai ver toda uma pincelada geral, depois a gente vai falar sobre cada um desses itens
de forma mais aprofundada, né? Então, a gente tem que fazer uma análise bem completa do paciente e avaliar o porte da cirurgia, né? Ver como é que é a cirurgia, que tipo que é, como é que é o risco dela, se é uma cirurgia com risco intrínseco alto, intermediário, baixo, né? Isso tudo, gente, vai nos fazer tentar chegar num score, né? Num índice para risco cirúrgico. E uma outra peculiaridade também do risco cirúrgico é que não existe um único score, né? Então, eu falo que tudo na medicina não tem uma única resposta, são várias respostas possíveis. Não existe nenhuma que seja perfeita, né? Então, não existe nenhum índice, nenhum score para risco cirúrgico que seja perfeito. Nós precisamos de escolher, né? Então, nós vamos dissertar aqui, nós vamos falar sobre alguns deles, os principais, para que a gente também depois decida, porque o médico pode escolher um score para ele dar nos pacientes, né? Ou um serviço pode escolher, né? Então, padronizando assim o risco cirúrgico, para que os médicos que vão fazer o risco cirúrgico falem mais ou menos a mesma língua, né? Dentro do mesmo score. Mas, como a medicina não é matemática, né? Obviamente, para a gente dar esse score, a gente vai avaliar todas as condições, mas o risco cirúrgico ele deve ser sempre individualizado, né? E, obviamente, também a gente vai ter que ter outros pensamentos no risco, para fazer o risco, para elaborar o risco, que seria prevenção de infecção, nós vamos falar disso, quando e como, prevenção de trombose, sangramento, e a suspensão de medicamentos, né? E aí a gente vai também falar como e quando suspender os medicamentos. E eu falo que muitas vezes a gente não suspende, não é só para o risco, suspende de uma vez que às vezes tem medicamento que não, o paciente nem precisaria de estar usando, né? Bom, então, com relação à classificação do tipo da cirurgia, com relação ao tempo, é algo importante da gente começar a nossa conversa, que é a cirurgia de emergência, né? A cirurgia de emergência é uma cirurgia que não vai chegar no nosso consultório, é uma cirurgia que vai chegar a nível hospitalar, né? Um paciente com uma doença mais grave, que põe em risco a vida ou perda de algum órgão, precisa de fazer uma cirurgia num tempo de até 6 horas, né? Aproximadamente, né? Então, a cirurgia vai ter que fazer esse risco cirúrgico e a equipe hospitalar, né? Os clínicos, os cirurgiões vão tentar dar um suporte prévio antes da cirurgia. A cirurgia de urgência, ela se assemelha à de emergência, também não vai chegar no nosso consultório. A equipe hospitalar vai ter de 6 a 24 horas para resolver, né, a questão do procedimento. E aí dá um tempinho maior, né, para fazer algumas correções necessárias, né, que eles fazem lá, exemplo, cirurgia, uma apendicite, né, às vezes não vai chegar, não vai ter que se operar nas primeiras 6 horas, né, então, mas às vezes precisa de algumas correções e dá para ser feito. Então, são duas cirurgias de alto risco, né, porque são cirurgias que chegam com o paciente da forma como ele está, sem um preparo, né, sem uma estabilidade clínica, então são cirurgias de alto risco. A cirurgia eletiva é a maioria das cirurgias que a gente vai, do risco cirúrgico que a gente vai ter que fornecer, será para a cirurgia eletiva, né? Que é aquela que pode ser feita até 1 ano. Então, a gente tem tempo para programar, para fazer, para estabilizar o paciente, para diminuir o risco cardiovascular, para diminuir o risco de complicações, né? E tem uma outra classificação, que é a cirurgia time sensitive, que é o exemplo maior, principal, é a cirurgia oncológica, né? Aquela cirurgia que ela não é uma urgência, mas que a gente não tem tanto tempo assim, né, sobrando para pedir exames, enfim. Por quê? É uma cirurgia que a gente pode ter semanas, mas não meses, né? É uma cirurgia que, se a gente postergarmos, demorar a fazer a cirurgia, o paciente tem um risco de vida, né?
Então, aí eu falo que muitas vezes a gente tem que conversar com a equipe oncológica, no caso de cirurgia oncológica, para saber como é que está sendo essa urgência, né? O prognóstico da patologia, o prognóstico do câncer. E uma outra questão também que a gente tem que refletir para esse tipo de cirurgia é que mesmo que tenha indicações, que a gente vai ver mais à frente, de pedir exames complementares, para aquele paciente que vai ser submetido a uma cirurgia oncológica, por exemplo, a gente tem que pensar, mas para que a gente vai pedir um exame, para que a gente vai rastrear uma isquemia nesse paciente, se não vai dar tempo de fazer a correção da isquemia, porque ele precisa de fazer a cirurgia da patologia de base, né? Então, isso tudo a gente tem que levar em consideração. Então, um organograma bem simples, assim, só para a gente começar a conversa, seria cirurgia de urgência e emergência. Se sim, aí está no hospital, não faz o risco cirúrgico e lá são feitas medidas para redução do risco, né? Algumas correções, enfim. Não é cirurgia de emergência. Aí a gente tem que avaliar se existe a doenças cardiovasculares graves, que eu vou falar daqui a pouco quais seriam elas. Se existem essas doenças, se sim, então a gente vai ter que estabilizar o paciente primeiro, vai obrigatoriamente ter que adiar a cirurgia, não liberar o risco. Se não existem essas condições, aí a gente parte para a estratificação do risco. Então, uma outra forma, isso tudo que a gente está conversando aqui é para a gente entender um pouquinho mais lá na frente do que nós vamos fazer classificação da cirurgia de acordo com o risco intrínseco dela, né? Então, o que seria falar de uma cirurgia de alto risco? De acordo não com sangramento, mas com risco intrínseco do procedimento, né? Então, a cirurgia vascular, arterial da aorta, cirurgias vasculares periféricas e todas as cirurgias de urgência ou emergência. As cirurgias de risco intermediário também são cirurgias que a gente tem que destinar um cuidado maior, né, de preparo do paciente, né, que não são de alto risco, mas esse risco intermediário é bem considerado, né? São as endarterectomias de carótida, correção endovascular, de aneurisma abdominal, as cirurgias de cabeça e pescoço, cirurgias intraperitoneais, intratorácicas, cirurgias ortopédicas, as cirurgias prostáticas. E as cirurgias de baixo risco, que é aquela que quando chega no risco cirúrgico para a gente pode ficar mais tranquilo, são os procedimentos endoscópicos, os procedimentos superficiais, como hérnias, cirurgia de catarata, cirurgia de mama e cirurgia ambulatorial. Então, antes da gente prosseguir, eu queria falar um pouquinho sobre a questão da capacidade funcional, que ela nos ajuda na avaliação clínica, né, do paciente, bem como na individualização do risco que a gente vai dar para ele, né? Então, essa capacidade funcional é muito importante não passar batido. A gente tem que fazer essa avaliação clínica do paciente. O que seria isso? Ela é medida em MET, tá? O MET é a quantidade de energia gasta por uma pessoa em repouso, um homem de 40 anos, pesando aproximadamente 70 quilos. Isso é um MET, né? Então, assim, a gente o paciente quando é submetido a um estresse cirúrgico, né? A gente fala de consumo de energia, ele tem que ter condição clínica de fazer o procedimento. Então, existe um critério de 4 METs, né? Então, se o paciente não atingir 4 METs na nossa avaliação de capacidade funcional, é um risco maior de mortalidade durante o procedimento cirúrgico, né? E aí, como é que a gente vai fazer essa classificação? Então, para aqueles que vão fazer exames funcionais, provas funcionais, que a gente vai ver as indicações, por exemplo, teste ergométrico, aí você consegue detectar um pouquinho melhor, né? Através do teste, a classificação, quando ele vai lá no pico, ele atinge o pico do esforço. Se ele só conseguiu fazer até 4 metros, menos de 4 metros, né? Ele tem uma capacidade funcional ruim. De 4 a 6, moderada.
de 7 a 10, boa, acima de 10, excelente. Mas não todo mundo tem que fazer teste ergométrico, né, para a gente avaliar, não, né, capacidade funcional, não. Nós temos outras formas de avaliar. Então, aí, na última diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia, foi proposto aqui um questionário para avaliação da capacidade funcional, que é claro que a gente não vai fazer, né, com os nossos pacientes, perguntando tudo isso para eles, não tem nem sentido, mas existe uma pergunta prática que a gente pode ficar atento, que seria subir um lance de escadas ou caminhar em uma subida. Eles colocam a avaliação de 5,5 metros, né? Então, essa pergunta, é óbvio que é uma avaliação grosseira, né? Uma avaliação que não ela é aproximada, mas para a gente ter uma ideia que passou de 4 metros, né? Então, se ele não consegue nem isso, é porque a capacidade funcional dele realmente é ruim, né? Confirmando aí um risco aumentado, né? Ao submeter ao procedimento cirúrgico. E o grau de fragilidade, né? Principalmente nós que estamos aqui na Mais 60, né? Trabalhando com idosos, avaliar esse grau de fragilidade também é importante para nossa avaliação final, né, do risco cirúrgico. Obviamente, quanto maior o grau de fragilidade, maior a mortalidade. Esse grau, ele pode ser, nós temos o IBCF, né, dos nossos pacientes, que vai poder falar a respeito do risco de vulnerabilidade, né, do grau de fragilidade, e também a diretriz também ela coloca o teste Time Up Handle Test, né, que vocês já sabem, mas só para elucidar, é o teste do paciente na cadeira, que ele levanta, anda 3 metros, depois retorna e senta novamente. Você mede o tempo, né, então se ele gasta de 15 a 20 segundos para fazer isso, é realmente um grau maior de fragilidade, né? Então, são algumas ferramentas que a gente tem para uma avaliação clínica, né, do paciente. Agora, a gente tem que ficar muito atento às condições cardiovasculares graves, né? Porque elas realmente são condições que geram alto risco de complicação, né? Então, a recomendação é muito clara. Se o paciente tem alguma dessas condições, o risco não pode ser liberado, né? Até que essas condições estejam compensadas, né? Pela chance de complicação mesmo. Então, seria aí a primeira síndrome coronariana aguda, né, em menos de um mês. A gente realmente tem que tentar convencer o paciente a não fazer uma cirurgia, um procedimento cirúrgico, né, com uma síndrome coronariana aguda recente, porque o risco é muito grande, né, não pode permitir, não devemos permitir, né, se for necessário, aí a gente tem que conversar com a equipe, realmente, né, é necessário com a equipe que está fazendo essa proposta de cirurgia, porque o risco é grande de ter um novo evento isquêmico, né? A gente, obviamente, vai pedir eletro, vai fazer raio-x, história clínica, às vezes até um teste funcional, mas sabendo de um risco aumentado aí. A insuficiência cardíaca descompensada, ela precisa de ser compensada, né? Tem que ser utilizada, a insuficiência cardíaca tem que ser compensada, temos que otimizar o tratamento, né? E é algo muito comum, né? Muito comum no idoso, muito frequente. E a gente precisa de avaliar também a fração de ejeção, né? Então, assim, através do eco, há menos de um ano, para a gente avaliar isso. Se a fração de ejeção for abaixo de 30, aí realmente a gente tem que tentar conversar também com a equipe, porque o risco de uma cirurgia em um paciente com ICC, a fração de ejeção abaixo de 30 é muito grande. Arritmias graves do tipo BAVT, TV, principalmente TV como associada à síncope, né? BAV de segundo grau, MOBS 2 também,
bloqueio de ramo esquerdo com BAV de primeiro grau associado. Algumas dessas arritmias mais graves a gente não pode liberar. Tem que, obviamente, ver, às vezes, o que pode estar desencadeando essa arritmia, ver a questão do hipertiroidismo, ver a questão de distúrbios metabólicos, distúrbios hidroeletrolíticos, né, hipoxemia, drogas, né, que podem estar favorecendo, né, arritmogênicas, e tentar resolver. Se a gente não conseguir, no caso, por exemplo, o VAVT realmente persistente, nós vamos ter que encaminhar para o arritmologista, né, que muitas vezes vai ter que colocar marca-passo antes de fazer um procedimento cirúrgico. A valvulopatia, uma valvulopatia qualquer, importante, né, sintomática, se torna uma condição grave, né? Se possível, a gente vai tentar corrigir, né? E o que é difícil no idoso, né? Nós vamos fazer uma cirurgia, muitas vezes é um risco muito grande da cirurgia de correção da condição cardiovascular, né? Que é a valvulopatia. A síndrome aórtica aguda, né? A estenose aórtica, que é muito comum no idoso, a gente, principalmente a estenose aórtica, até a assintomática, ela entra como sendo contraindicado a cirurgia antes de corrigir, o que é difícil, né, gente? Eu sei que é difícil a gente corrigir uma estenose aórtica no idoso, então, quando ele tem esse problema, é difícil liberar o risco cirúrgico para ele. Com relação à hipertensão, que é algo mais comum ainda, né, que a gente encontra no nosso consultório, a hipertensão que a gente considera descontrolada, né, que a gente não pode descompensada, que a gente não pode liberar o risco cirúrgico, é acima de 180 por 110, tá? Então, abaixo disso, a gente pode liberar, só que, obviamente, a gente vai compensar, né, o paciente, tá, assim, compensar, você vai mudar a proposta terapêutica para tentar melhorar a pressão, obviamente, né? Mas, assim, não precisa de deixar de dar o risco cirúrgico por causa disso. A gente vai adiar o risco cirúrgico e tentar compensar a pressão que estiver acima de 180 por 110, tá? Com relação à presença de fibrilação atrial, né, a gente tem que ficar preocupado e tentar corrigir quando ela é de alta resposta. Então, mais pela questão da frequência cardíaca mesmo, né, acima de 120. Ela entra como sendo necessária a correção. A fibrilação atrial aguda, se aparecer, se a gente percebeu durante o risco cirúrgico, que ele nunca tinha tido antes, ele falou que teve um sintoma no dia, naquele dia, ou no dia anterior, então a gente vê que se trata de uma fibrilação atrial aguda, e tem que fazer todo o protocolo da fibrilação atrial, né? Anticoagular, enfim, na verdade a gente não vai liberar o risco cirúrgico também, né? Naquele momento. A hipertensão pulmonar sintomática, que eu acho, uma das coisas mais desafiadoras para a gente tratar, né, a hipertensão pulmonar, vai ser presente também uma condição grave, fazer também junto com a observação, o tratamento, o acompanhamento junto com o pneumologista para tentar ajudar também nisso. A angina estável, aos mínimos esforços, né, o repouso, também vamos tratar primeiro, compensar, para depois liberar, né? E o exame físico, obviamente, a gente vai fazer a identificação de cardiopatias, né, pré-existentes ou comorbidades associadas, é importante para a gente poder avaliar, né, aquilo que está sugerindo uma maior gravidade, né? Então, a gente faz o exame físico completo, mas aqui a gente colocou, né, a parte cardiológica, porque o risco cirúrgico, ele é eminentemente uma avaliação cardiológica, né, porque é o risco de doenças cardiovasculares no perioperatório. Então, a gente tem que avaliar, não foi colocado aí, o pulso, né, o pulso vascular, porque se tiver alguma doença arterial periférica, é um risco maior de ter doenças isquêmicas, avaliar a presença de sopro carotídeo, né, B3, sopro cardíaco, a gente vê a intensidade
né, do sopro para a gente pensar na questão de propedêutica também, né, quanto a isso, e avaliar o grau mesmo de alguma valvulopatia que às vezes ainda não foi diagnosticado ou que houve uma piora, né, de evolução. As jugulares túrgidas, edema, presença de edema de membro inferior e a hipertensão, né, que a gente já comentou. Agora eu acho que vem a parte do Rodrigo, né, dos exames complementares. Rodrigo? Oi, boa noite. Boa noite, obrigado, Regina. Vamos começar essa segunda parte aqui, de exames complementares, e depois a gente passa para discussão e falar sobre uma parte geral, né, da apresentação. Então, gente, a gente baseou esse trabalho aqui a gente escolheu basear pela última diretriz, né? Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, é uma aula muito baseada nessa última diretriz. Porque a gente está fazendo, eu acho que tem que ser algo mais geral para o geriatra mesmo. E para o geriatra que está começando, eu acho que ele tem que ter uma segurança, né? E uma segurança, mesmo a diretriz sendo de 2017, surgiu algumas coisas novas, pelo menos na diretriz você tem uma segurança do que fazer, de uma maneira geral, principalmente se você não tem um conhecimento muito apurado, né, de um risco cirúrgico e tal. Então, principalmente essas cirurgias, né, de baixo, médio risco, né, eu acho que dá para clínico, geriatra, né, e a nossa apresentação também está muito relacionado ao idoso. Então, nessa questão de exames, né, e tudo, é muito baseado no idoso mesmo. Então, sobre essa questão de exames complementares, né, que eu acho que é algo importante, né, que as pessoas têm dúvidas, né, do que pedir e tudo, o uso racional de exames, né, individualizar eles, a questão importante que a gente percebeu na diretriz, ela é um pouco, a diretriz é um pouco, ela fala de algumas coisas diferentes. Tipo assim, ela cita inicialmente, não há indicação de realização de exames laboratoriais rotineiros na avaliação pré-operatória em pacientes assintomáticos submetidos a procedimentos de baixo risco. Então, teoricamente, você não precisa, procedimentos de baixo risco, que a Regina citou ali atrás, você não precisaria de pedir nada. Era só o exame físico e uma história bem feita. E dentro da sua história do exame físico, se você percebesse alguma alteração, você pediria algum exame. Mas aí, logo depois, ela cita lá esses exames todos que estão no quadro como classe 1. Né? Então, classe 1 ou 2A, né? Para os nossos pacientes idosos, né? Então, acaba que... e depois a gente vai até discutir isso mais para frente, para definir melhor essa questão dos exames, e pela facilidade que a gente tem também, né? Os nossos pacientes todos têm um exame físico mais ou menos recente, é fácil pedir um exame físico e ficar pronto em alguns dias, e o eletro a gente mesmo que tem na clínica. Então, eu acho que a maior chance é que a gente peça esses exames básicos e deixe os exames mais complexos, né? Apesar que, se vocês não pedirem para baixo risco, não estaria errado. Então, esses exames complementares são baseados na história, no exame físico, nas comorbidades do paciente e no tipo de cirurgia. Então, o eletro, por exemplo, ele coloca lá classe 2A para maiores que 40 anos. E comorbidades. Hemograma, mesma coisa, maior que 40 anos ou com cirurgia de alto risco de sangramento, com risco de transfusão de sangue, e coloca isso também. O coagulograma, mesma coisa, 40 anos e comorbidades. A bioquímica, em geral, né, ele cita especificamente lá a creatinina. Ele nem colocou muita classe no sódio, potássio e glicose. Mas, em geral, a bioquímica, ele colocou idosos e comorbidades, de acordo com sua história de exame físico. O exame de urina e cultura, cirurgias urológicas, gestantes e pacientes sintomáticos. E ele cita lá, é uma coisa que depois a gente pode discutir com os nefrologistas, na bacteriúria assintomática. Lá na diretriz cita para a gente
tratar a bacteriúria assintomática, mas isso aí depois a gente vê, no caso da cirurgia, né? Raio-x de tórax, idosos, tabagistas e cirurgia do andar alto do abdômen e intratorácicas. Então, é algo muito da história do exame físico que você colhe. Mas esses daí que estão no quadro são os principais, né? E que a gente pode colocar como básicos para praticamente todas as cirurgias, né? Próximo aí, Regina. Outros exames. Esses outros exames, todos eles vão ser baseados aí, principalmente os exames de imagem, na questão da sua história do exame físico. Então, por exemplo, um paciente valvulopata, mas não valvulopatias leves, valvulopatias moderadas a graves, você tem que ter um eco até 12 meses. Então, você vê lá, quando você abre lá o prontuário, está lá, insuficiência aórtica moderada, um eco nos últimos 2 meses, um eco estável, já estamos tranquilos. O teste ergométrico é pela história e pelo exame físico também. Você pede um teste ergométrico. Uma coisa interessante é que a gente pode usar aquela classe funcional que a Regina citou lá atrás, que são os 4 METs, né? Então, se você consegue definir que o paciente consegue definir a classe funcional dele, e ele está bem, não está sentindo dor, não está sentindo um cansaço extremo, né? Isso já equivale a um teste ergométrico. Por isso que não é um exame que a gente pede de rotina. Inclusive, a diretriz cita que ele é classe 3 em pacientes de baixo risco. Então, isso é uma conduta errada se você pede para paciente de baixo risco. Ou para risco intermediário com baixo índice de complicações. Também ele é classe 3. A cintilografia ou eco de estresse é a mesma indicação do teste ergométrico, só que um paciente com uma classe funcional menor que 4 metros. Ou seja, ele não vai conseguir andar na esteira o suficiente para ser avaliado. Ou, se, por exemplo, uma das indicações de não fazer o teste é, por exemplo, um eletro com um infra de ST de maior ou igual a 1 milímetro. O teste ergométrico ele já cai um pouco a confiabilidade dele. Então, a cintilografia ou eco de estresse entra também nisso. E nas contraindicações do teste em geral, né? A angiotensina coronárias, inicialmente estavam pensando em usá-la para reclassificação de risco, né? A angiotensina coronárias é ressonância, algo que na cardiologia eles ainda estão mudando e fazendo muitas diretrizes em relação a esses 2 exames, né? Que o futuro deles, o presente já é muito bom, mas o futuro é mais promissor ainda. Mas não tem indicação formal de fazer angiotensina coronárias para nenhum paciente. Não tem indicação formal, é o que está definido na última diretriz. O índice tornozelo braquial, o valor dele é menor ou igual a 0,9. Ele é um autopreditor de risco cardiovascular, de doença arterial periférica, e a doença arterial obstrutiva periférica, ela prediz um risco cardiovascular, um risco de isquemia para o paciente. Então, é uma avaliação muito boa, que nos estudos parece ser muito importante, mas ainda na diretriz, ele não coloca como indicação formal ainda para fazer esse tornozelo braquial. Mas se algum serviço quiser colocar como rotina, está aberto aí para discussão. Esses 2 exames aí, a troponina T e o ProBNP, né? Eles, assim, é algo até interessante, que na diretriz ele coloca que é importante, sim, você pedir para todos os pacientes, no caso, com cirurgias vasculares, né, antes das cirurgias vasculares, ou no caso de cirurgias de alto risco. O BNP, ele até coloca mais ainda, segundo a diretriz, praticamente todos os nossos idosos, na teoria, a gente teria que pedir BNP, porque ele coloca lá cirurgia vascular ou cirurgia não vascular em maiores de 55 anos,
com um fator de risco. Então, ele vai encaixar praticamente em todos os nossos pacientes, né? Mas a gente não é o que a gente coloca na rotina. Ah, por que fazer esses exames? Para ele servir como comparação num pré-operatório ou pós-operatório, onde você vê uma elevação desse BNP e da troponina T, né, ultrassensível. Então, eles viram que nessa comparação, para avaliar infarto ou descompensação cardíaca, esses dois exames são importantes. Próximo, né? Situações especiais, né? A glicemia ideal entre 90 e 130, são no caso dos diabéticos, né? Na glicemia pós-prandial até 180. Sobre a insulina, um paciente nosso que usa insulina, mantém a insulina normal dele até a noite anterior. E no dia da cirurgia tem várias controvérsias. Depois, se os endócrinos quiserem falar melhor sobre isso, mas uns falam para não usar insulina no dia e ir dosando a capilar no jejum, quando o paciente chegar no hospital, e ir mexendo na insulina regular, ou você dá 1/3 da insulina quando ele chegar e depois... Tem vários esquemas disso, mas uma coisa é certa, manter a insulina na noite anterior e aí o que vai acontecer no outro dia, eu normalmente não coloco, mas eu só falo para o paciente não tomar NPH da manhã, NPH inteira da manhã, né? Então, mas a insulina até o dia anterior, sim, porque ele vai ficar em jejum, isso vai alterar tudo, né? Ele toma a dose plena da insulina NPH dele, complicou tudo, e daqui a pouco eles vão ter que acabar dando soro glicosado para a pessoa no outro dia. Sobre os hipoglicemiantes, praticamente suspender todos no dia da cirurgia. E a metformina e a carbose, 24 horas antes da cirurgia. Só tem um hipoglicemiante que ele citou, que são os inibidores de DPP-4, que você pode usar no dia. Mas eu acho que, de forma geral, a gente pode suspender no dia, né, os hipoglicemiantes em geral, e a metformina e a carbose, que a gente praticamente, né, a gente tem que ver as pessoas usando hoje em dia 24 horas antes. No VH. Isso. Quer completar alguma coisa, Regina? No DPOC, o DPOC já é um índice de maior complicação no pós-operatório, principalmente nas cirurgias torácicas, nas abdominais altas, e o ideal é uma otimização do tratamento no pré-operatório. Né? No caso, na otimização do tratamento, avaliando o cansaço, falta de ar, qualquer coisa que você referencia. Se for um DPOC grave, você pode, eu acho importante, eu faço isso, pedir uma opinião do pneumologista para ajudar nessa avaliação do risco cirúrgico do paciente. Próximo. Então, né, vocês estão vendo essas condições, são condições assim, é lógico um hipertiroidismo, um TSA, o objetivo é você colocar o TSH controlado no hipertiroidismo. O hipotiroidismo até que não tem problema. Não, você pode liberar, né, com o paciente com TSH alto, isso não é o problema. A grande questão mesmo é o hipertiroidismo, justamente pelas complicações cardiovasculares que ele pode causar, arritmia, descompensação de CC, angina, tempestade tireotóxica. A obesidade diminui peso se cirurgia eletiva, principalmente nesses IMCs muito altos, né, perto de 40. Complicações, difícil intubação, risco de feridas, risco de TEP e aspiração. Hoje eles estão com muita experiência, né, cada vez mais, né, e a gente está percebendo que as cirurgias bariátricas estão sendo o sucesso delas está cada vez maior, né? A gente tinha um índice de morte, né, nas cirurgias de obesidade bariátricas muito grandes. E hoje os cirurgiões já estão com experiência, e os anestesistas também, né? Então, melhorou muito nos últimos anos, né, nos últimos 10 anos, a questão de operar um paciente obeso, né? A mesma coisa, né, nas situações especiais, aí, mais outras patologias, né? Na insuficiência renal, evitar drogas nefrotóxicas, né? Depois, os nefros, se eles quiserem falar alguma coisa sobre essa questão da insuficiência renal, no risco cirúrgico pode falar.
Evitar hiper e hipohidratação e o cuidado especializado, né? Principalmente os pacientes com um pré-dialítico ou dialítico, né? Às vezes pedir alguma consideração para o nefrologista, né, de referência, né, sobre algum detalhe na cirurgia. Principalmente se for mais cirurgia de moderado e alto risco, né? De baixo risco, acho que nem tanto. No caso da anemia, avaliar a transfusão se a hemoglobina é menor que 7. Correção em cirurgias eletivas e pensar nas complicações que a anemia pode gerar. Favorece a hipoxemia e aumenta a necessidade de transfusão. A diretriz, ela é um pouco complexa nessa questão do tratamento da anemia, né? Então, eles citam que as grandes complicações são anemias mais graves mesmo, e que o fato de você corrigir muitas vezes até com transfusão sanguínea, isso não teve antes da cirurgia, no pré-operatório, isso não teve uma grande diferença nas complicações pré-operatórias. A questão mesmo é eles transfundirem na hora se precisarem, né? Então, tem que avaliar cirurgias que têm alto índice de sangramento, que a gente vai ver um tópico ali, então, mais na frente. Então, mas, de certa forma, no geral, eles colocaram esse índice aí, menor que 7. É lógico que a gente sempre fica temerário ali, né, numa hemoglobina de 8, né? Se não for uma cirurgia, assim, mais urgente, uma cirurgia oncológica, que às vezes a pessoa precisa de operar em semanas, às vezes a gente adia um pouquinho, tenta corrigir essa hemoglobina, né, da melhor maneira possível, mas se o paciente estiver estável hemodinamicamente, bem, sem sintomas, né, não é uma condição, né, que você tenha que ter grandes preocupações, né, no caso de uma hemoglobina maior que 7. Aí são os índices de risco, né, que aí é essa parte aí, final do nosso risco cirúrgico, né? Então, os índices de risco devem ser utilizados. Então, assim, os índices de risco, no geral, eles não têm uma elevada acurácia. Então, a gente estava até discutindo isso, né? Vale a pena fazer um índice de risco e tudo? Mas aí que tá. Na diretricita, apesar deles não terem uma elevada acurácia, é melhor do que o acaso. Funciona melhor, funciona mais do que você fazer ao acaso. Então, o score, eles citam que deve ser feito. Na diretriz, você deve colocar o índice de risco. Os índices, algum tem alguma isenção de risco? Não, todos têm suas vantagens e suas desvantagens. Nenhum risco é totalmente perfeito. Acaba que na diretriz, ele cita os índices que existem, onde o que eles são um pouco melhores que outros e tudo, mas no geral, eles, os riscos que a gente vai colocar aqui, eles no geral são semelhantes. Eu acho que o que vale mesmo, pensando na mais 60, a gente tem que colocar um risco mais simples, né, para a gente conseguir. No caso, na diretriz, ele nem citou o ASA, que é o risco mais simples que tem. O ASA é muito bom quando é ASA 1 ou 2, mas se passar um pouco disso, ele já fica muito complicado, né? Então, na diretriz, ele nem cita que não deve ser usado, para ter uma ideia. Então, acho que é um risco realmente que a gente, né, apesar de muito simples, acho que a gente não deve colocar, né? Os riscos, complemento ou substituição, né? Nenhum risco substitui a avaliação do médico, do examinador, né? Então, por mais que o índice fala isso ou aquilo, você ainda tem que colocar a história e o exame físico, uma que o índice não consegue colocar todas as variáveis, né? Então, você deve colocar a variável, né? Apesar do índice de risco ser aquilo ali é mais para dar um norte, né? Como toda diretriz, né, gente? É igual eu brincava, eu falava muito para os acadêmicos, né, nos hospitais, quando eu trabalhava. Hoje eu não trabalho mais no hospital. Mas, se você seguir a diretriz em AM, você mata mais, a diretriz certinha do IAM, você mata mais do que salva. Então, quando você vê lá
o IAM, você tem que pesar beta-bloqueador, os pacientes podem usar ou não, nitrato, os pacientes podem usar ou não. Então, o índice serve mais para te dar um norte mesmo. E na emergência? Usar ou não usar? Na emergência, a questão do score é que nenhum score pode atrasar uma cirurgia de emergência. Então, dentro ali, você está no hospital, a cirurgia vai ter feito ali, não, a cirurgia vai ser apendicite, a cirurgia vai ser feita daqui a 6 horas. Faz os exames dentro dessas 6 horas, mas ela não pode atrasar a sua cirurgia. No caso de uma emergência, você vai mais pensar na monitorização, nos cuidados no pré-operatório, né? Então, se alguém pedir um risco cirúrgico, você pode até relatar alguma coisa que ele pode ser feita, cuidados gerais, né? Da monitorização, que isso aí o próprio anestesista já faz mesmo, né? Então, na emergência, ela não pode atrasar o seu score, o score não pode atrasar a cirurgia, de forma nenhuma. Próximo. Então, tipos de score para risco cirúrgico. A gente colocou esses scores aqui, gente, e na discussão, depois a gente, vocês podem até mandar para o João Gabriel, quem achar alguma coisa sobre algum score, que achar melhor esse ou aquilo, porque nós vamos colocar um score da mais 60. E podem mandar para o João Gabriel depois, que depois nós vamos fazer uma discussão para definir qual que é o melhor score. É lógico que todo mundo pode usar o score que quiser. É mais para a gente ter o serviço, um score definido. Os mais importantes, né, é o RCIE, que é o risco cardíaco revisado, Index de Lee. O ACP, do American College of Physicians. O EMAP, que é um índice que foi feito aqui nos pacientes do Brasil, então é um risco interessante também. O VSG-CRI e o ASCNS-KIP, que são siglas em inglês, Surgical Risk Calculator. Eles têm todos esses riscos aí, tem essas calculadoras na internet e tudo, é simples de ver, mas não é tão simples de fazer no dia a dia, né? Pode passar o próximo aí. Então, na diretriz, ele cita 2 scores, o de Lee e o ACP. Então, os outros, ele coloca lá o site para as pessoas que quiserem ver. E desses scores, o mais simples é esse daqui de Lee, que são essas 6 variáveis, né? E com essas 6 variáveis, você define as classes de risco. 1, 2, 3 e 4. E aí depois nós vamos ter um quadro que vai colocar essas classes 1, 2, 3 e 4 no quadro. Então, as variáveis são operação intraperitoneal, intratorácica ou vascular suprainguinal, uma variável. Doença arterial coronariana, ondas Q, sintomas de isquemia, teste positivo, uso de nitrato. Insuficiência cardíaca congestiva, clínica, raio-x de tórax com congestão. Doença cerebrovascular prévia, diabetes com insulinoterapia e creatinina pré-operatória maior que 2. Então, tudo bem nítido, né? Ele coloca ali ondas Q, sintomas de isquemia, que você coloca a variável. Não necessariamente você tem que saber que ele tem uma doença arterial coronariana, né? Então, se ele já tiver uso de nitrato ou uma onda Q, né, positiva, você já considera como uma variável. A mesma coisa de insuficiência cardíaca. A clínica e o raio-x de tórax com congestão. Não necessariamente você tem que ter um ecocardiograma para definir que a pessoa tem insuficiência cardíaca congestiva. Então, classe 1, nenhuma variável, risco 0,4%, ou seja, muito baixo, né, gente? A mesma coisa da classe 2, uma variável, 0,9%. E aí, na classe 3 ou 4, a coisa já começou a complicar um pouquinho. 2 variáveis, risco 7%, e maior que 3, maior ou igual a 3 variáveis, risco 11%. Então, esse é o algoritmo de Lee. Próximo. Então, eles consideram 0 a 1 ponto baixo risco cardiovascular. Vocês viram ali que o índice, né, é muito baixo, né, menos de 1%, né, de complicação. 2 pontos, risco cardiovascular moderado. E 3 ou mais pontos, alto risco cardiovascular. Próximo. Algoritmo da ACP.
American College of Physicians. Olha como é que a coisa ficou mais complicada. E esse é o segundo menos complicado, né? Avaliar a pontuação abaixo. Infarto do miocárdio, a menos 6 meses, 10 pontos. Infarto do miocárdio, a mais 6 meses, 5 pontos. Angina classe 3, angina classe 4, edema agudo de pulmão na última semana, edema agudo de pulmão há mais de uma semana, estenose aórtica importante, ECG com ritmo não sinusal com exercícios supraventriculares, ECG com mais de 5 exercícios ventriculares, PO2 menor que 60, PCO2 de 50, potássio menor que 3, ureia de 50, creatinina de 3, ou restrito ao leito. Idade maior que 70 anos, cirurgia de emergência. Então, essa estratificação de risco. Se maior que 20 pontos, alto risco cardiovascular. Se menor que 20 pontos, aí a gente vai para uma outra tabelinha, que aí a gente vai avaliar a idade maior que 70, história de angina, diabetes, ondas isquêmica no ECG, história de CC, história de infarto, alterações isquêmicas de ST no ECG, hipertensão arterial com hipertrofia ventricular esquerda importante. Se dentro dessas aí, 1, 2, 3, 4, 5, 7 variáveis, tiver uma, já é intermediário. E se tiver 2 ou mais, já é alto, né? Dentro dessa, não, já é baixo, né? E o outro intermediário, alto risco é maior que 20 pontos. Menor que 20 pontos, se tiver uma variável, baixo. E se tiver mais que uma variável, intermediário. Então, já viu que ele é um pouco mais complexo, mas também é muito bom, mas não tem grandes diferenças, né, em relação ao TB e em relação aos outros. Próximo, Regina. Então, ele coloca essa tabelinha na diretriz para definir, para a gente colocar o score. Lá no score, quando a gente for colocar o cirúrgico, você pode colocar lá o LI classe 1, 2, e colocar baixo risco, ou só o LI, ou só baixo risco. Então, o que ele considera baixo risco? LI classe 1 e 2, ACP baixo risco e hemato até 5 pontos. Operação diretamente, sem fazer exames. Ele considera isso como baixo risco. Score médio risco, LI classe 3, risco intermediário de ACP e hemato 6 a 10 pontos. E alto risco, LI classe 4, ACP alto risco e hemato maior que 2 pontos. E aí a gente vai avaliar a solicitação de prova funcional. Quanto que a gente pediria essa prova funcional para o médio ou alto risco? Se operação vascular, não é I, não, é ou se risco intermediário com baixa capacidade funcional, né? Aí você pediria a prova funcional. No caso da otimização terapêutica, no caso do médio e alto risco, otimização terapêutica das patologias cardiovasculares, né? Isquemia, arritmia, insuficiência cardíaca, fazer otimização terapêutica. E a monitorização em semi-intensivo, de acordo com o que você avaliar da cirurgia, você pode sugerir, né? Aí é monitorização e troponina até o 3º dia de pós-operatório, né? Essa questão da troponina, se você quiser, você pode citar no serviço cirúrgico, se você achar que ele tem um risco mais alto de doença cardiovascular, né? Próximo, Regina. Essas tabelinhas, gente, a gente estava pensando que da gente, às vezes, colocar ou no Life Code, ou numa aba nos computadores da Mais 60, para a gente poder acessar essas tabelinhas que a gente vai achar mais, as tabelinhas mais as principais, para facilitar a gente avaliar o risco cirúrgico. São muitas coisinhas, né? Muitos detalhes, que é bom a gente ter uma colinha do lado, né? Então, depois a gente vai ver essa possibilidade aí com o Fernando, com o João, vai decidir. Então, risco de sangramento conforme os procedimentos cirúrgicos. Alto risco de sangramento. Risco de sangramento maior em 2 dias, entre 2% e 4%. Então, é altíssimo risco, né? Então, pensar nesses tipos de cirurgia para avaliar a questão de anticoagulante e anti-inflamatório, né? Então, as cirurgias com alto risco e com baixo risco, você está depois. Então, alto risco, cirurgia de aneurisma da aorta abdominal, qualquer grande cirurgia com duração maior que 45 minutos, cirurgia de prótese de joelho bilateral, procedimentos de aspiração por agulha fina guiados endoscopicamente, biópsia renal, urológica, de cabeça e pescoço, abdominal, neurocirurgia, câncer de mama.
polipectomia, varizes de esôfago, esfincterectomia biliar, dilatação pneumática e ressecção transuretral de próstata. São cirurgias com alto risco cirúrgico, alto risco de sangramento. As de baixo risco de sangramento, com sangramento maior em 2 dias entre 0% e 2%, hernioplastia abdominal, dissecção de nódulo axilar, broncoscopia com ou sem biópsia, cirurgia do túnel do carpo, cirurgia oftalmológica, remoção de catéter venoso central, colecistectomia, biópsias cutâneas de bexiga, próstata, mama, tireoide de linfonodos, endoscopia gastrointestinal com ou sem biópsia, enteroscopia, estente biliar ou pancreático, extrações e outras cirurgias dentárias. E tem alguns detalhezinhos aí dentro dessas cirurgias que eu vou citar aí depois sobre essa questão do sangramento. Então, são esses agora, anticoagulação e prevenção de infecções. Nas cirurgias odontológicas, a gente recebe muito risco cirúrgico, né, gente? Inclusive aqui com os idosos, com os implantes e tudo, são cirurgias de baixo risco de sangramento, até 3 extrações. Acima de 3 extrações feitas de uma vez, você já é um risco de sangramento mais alto. Ou seja, todas as cirurgias odontológicas são de baixo risco e de baixo risco de sangramento, tirando até 3 extrações. Antibióticos, né, no caso de prevenção para endocardite infecciosa, né? Manipulação gengival e perfuração de mucosa oral em valvopatias e portadores de prótese valvar. Então, usados por todos os portadores de prótese valvar, né, e nos valvulopatas que foram submetidos à manipulação gengival e perfuração de mucosa oral, certo? Para prevenção principalmente pensando na prevenção de endocardite infecciosa. Cirurgias oftalmológicas. Suspender a anticoagulação, né, no caso ali que a gente falou que a cirurgia oftalmológica, em geral, são de baixo risco, mas tem 2 cirurgias que são de risco maior de sangramento. A vitrectomia, que é uma cirurgia na retina, e a trabeculectomia, que é uma cirurgia de glaucoma. Eu não sei se todas as cirurgias de glaucoma são trabeculectomias, mas na diretriz ele citou essas 2, né? Porque isso vai interferir na questão de anticoagulante, se ele estiver usando algum, né? Próximo. Então, anticoagulação. O AS, na prevenção primária, pacientes que usam AS em prevenção primária, você pode suspender 7 dias. E a gente na cardiologia, a gente até fala, aproveita e suspende para sempre, né? Porque hoje em dia, praticamente, a gente não está usando mais AS, né, na prevenção primária. Então, se você já viu que o paciente já usa AS e não tem muita indicação, você aproveita e se suspende para sempre. Na prevenção secundária, manter, exceto em neurocirurgias e ressecção transuretral de próstata. São as 2 que ele cita. Doença, né? Antiplaquetários, né? Drogas antiplaquetárias. O stent convencional, você pode suspender depois de 6 semanas, o stent farmacológico depois de 6 meses, e na síndrome coronariana aguda, maior que 12 semanas. Então, esses antiplaquetários, na verdade, é o segundo antiplaquetário, né? Quando você usa nas síndrome coronariana agudas, né? Caso um paciente, por exemplo, muitas vezes intra-hospitalar, que o paciente precisa de fazer uma cirurgia mais urgente, nas reuniões clínicas, né, eles decidem fazer dilatação por balão. Que a dilatação por balão, ela pode ser feita no mínimo com 7 dias e idealmente com 14 dias. Então, no mínimo 7 dias, idealmente 14 dias. E a angioplastia convencional, ela pode ser usada no mínimo por 14 dias, idealmente 6 semanas, né? E com stent farmacológico, 7 semanas, idealmente 6 meses. E a síndrome coronariana aguda, ali para semanas, não, é 12 meses, maior que 12 meses para você suspender um antiplaquetário.
No caso dos antiplaquetários, o clopidogrel, ticagrelor e o prasugrel, de 5 a 7 dias. É o prasugrel que é mais tempo ali, viu, gente? Que é 7 dias. O clopidogrel e o ticagrelor são 5 dias na suspensão. Próximo. Só acrescentar aqui que já está dando eco, né? Eu vou fechar o meu, pode falar. É só para falar que quando você tem a dupla agregação plaquetária, você vai ter o AS junto com um desses medicamentos, né? Clopidogrel, ticagrelor, prasugrel. Aí você, o AS, como isso vai acontecer em síndrome coronariana, quando você tem, por exemplo, o paciente fez uma angioplastia, né, com stent, aí utiliza-se a dupla agregação plaquetária. Com relação a esse, você vai seguir a mesma orientação anterior, né? Então, ele está na prevenção secundária, você vai manter o AS, né? E vai suspender os demais desta forma, né? A partir de 6 semanas, a partir de 6 meses, só queria complementar isso, que vai manter o AS. Isso. Próximo. Os anticoagulantes orais, né? O que fazer no paciente que usa Marevan? Baixo risco de sangramento, que a gente viu lá, cirurgias com baixo risco de sangramento, com exceção daquelas extração dentária e oftalmológica, manter CRNI menor que 3. Aí alguns lugares falam 4, outros 3,5, mas idealmente menor que 3, você não necessariamente precisa de suspender o anticoagulante. É só você manter o RNI nessa faixa. Exemplo, catarata, extração dentária até 3 dentes. Aí é aquela briga com os cirurgiões, né, gente? Que eles não vão, normalmente, principalmente dentista, quer que a gente suspenda de tudo quanto é jeito, né? Aí é aquela briga e assim, a gente está respaldado pela diretriz. Está escrito na diretriz e isso está bem definido, né? Então, aí cada médico avalia, né, faz a sua avaliação aí da cirurgia. Maior risco de sangramento. Suspender 5 dias antes da cirurgia, no caso só do prasugrel, que são 7 dias antes, e pode ou não fazer ponte de heparina. Aí você avalia se você faz ou não a ponte de heparina, né? No caso, se você fizer a ponte de heparina, com 2 dias de suspensão do anticoagulante, você já pode iniciar a heparina já. Heparina de baixo peso molecular. Depois de 2 dias. Independente do RNI, você pode usar a heparina com o anticoagulante, mas pelo menos esperar uns 2 dias aí, né? Desses 5 dias, né? O NOAC, suspender de 24 a 48 horas antes. E avaliar o risco de sangramento e o crise de creatinina. No caso dos NOACs, cada NOAC, ele, quando você olha, né? Eles têm as bulas dele que falam quanto tempo cada um é para suspender. Mas, idealmente, a gente vai avaliar pelo risco de sangramento. Então, um alto risco de sangramento, que a gente viu as patologias lá atrás, 48 horas. Um baixo risco de sangramento, 24 horas. E o crise de creatinina, normalmente o NOAC ele já vai estar reduzido, né? Pelo crise de creatinina. Então, ele já vai estar lá 2,5 de 12 em 12. Então, não necessariamente, ele já vai estar reduzido pelo crise de creatinina. Você pode ir, Regina. Então, a síntese do risco cirúrgico. Essa síntese do risco cirúrgico para fazer um esqueminha mesmo, né? Quando fazer um risco cirúrgico. É lógico que a gente vê, isso é uma síntese geral, né, gente? Que inclusive está na diretriz, que a gente pode, uma maneira prática, né, de você fazer o risco cirúrgico. Então, dados do paciente, nome, idade, sexo, o tipo de cirurgia, né, qual cirurgia que né, você pode usar o nome da cirurgia mesmo, né, uma blefaroplastia, né, uma abdominoplastia, né, as comorbidades do paciente, né, as comorbidades, a gente cita normalmente as comorbidades cardiovasculares, né, mas você pode citar outras também que você considerar importantes, né, como hipotireoidismo, hipertireoidismo, né, o DPOC, alergias medicamentosas, cita as alergias que o paciente tem, história prévia de trombose, se ele já teve alguma trombose venosa profunda ou TEP, né? Cirurgias prévias, você pode citar aqui
se ele não fez cirurgia, ou se ele teve alguma intercorrência com alguma cirurgia, ou você pode citar todas as cirurgias que ele já fez também. Normalmente eu cito se ele tem alguma intercorrência, se teve algum problema com anestesia e tudo. Eu cito se fez cirurgias ou não. Dados da anamnese, né, da história clínica, que você acha importante, né? O exame físico, depois os exames complementares que você pediu, normalmente a CG e o exame de sangue. E se você pediu outro exame, um eco, teste, cintilografia, você cita também. Não necessariamente você tem que citar o resultado dos exames nesses scores. Você pode colocar lá exames laboratoriais dentro da normalidade. ECG, você dá um laudo bem básico, ritmo sinusal regular, e você coloca se tiver alguma coisa importante. BAT de primeiro grau, um laudo bem básico mesmo, né? Ou então, se o ritmo sinusal regular, dentro da normalidade. O score escolhido, né? Que depois o score que você escolheu, ou que a mais 60 vai definir como dela. E a profilaxia para endocardite, se precisar, e ou orientações para anticoagulações, se necessário, se ele tiver, né, usando algum anticoagulante. E a suspensão de medicação, se necessário, né? Então, acho que isso aí dá para fazer um risco cirúrgico, né? Bem condizente, né? E você aborda tudo. A gente não colocou aí, lógico, a capacidade funcional, né? E o índice de fragilidade, mas isso vai estar intrínseco, né? Dentro da sua avaliação cirúrgica, né? Então, é importante a gente fazer para você fazer aqueles scores, né? Pedir provas funcionais, né? E até contraindicar uma cirurgia, né? Próximo. Então, né, gente, tem na diretriz uma frase, né, que eu achei muito interessante, né, e impactante, né, que a avaliação da operação ou não depende do cirurgião e depois do risco operatório, e podemos até contraindicá-la. Então, a gente pode realmente contraindicar uma cirurgia. Inclusive, eu acho que isso pode até ser comum na geriatria, né, com os pacientes idosos, né, por isso que a capacidade funcional e principalmente o índice de fragilidade, né, são importantes para definir isso, né. Acho que você não citou, Regina, mas eles citam do índice de fragilidade, né? Você citou sim, que o índice de fragilidade menor que 15, né? Ele está condizente com alto índice de complicações, né? Cardiovasculares no perioperatório. E dentro dos estudos, o índice, o IVCF de 20, ele foi relacionado, né? Maior ou igual a 20, né? Ele foi relacionado ao maior índice de complicações, né? Então, e para refletir, onde a arte da medicina é amada, também há um amor pela humanidade. Hipócrates. E cirúrgico mais 60 saúde. Então, a gente pode abrir para discussões, né? Sobre as dúvidas que forem surgindo, né? Tem duas aqui que pode ser interessante, a Dani pode até falar sobre isso, sobre o tratamento de bacteriúria assintomática, né? E depois a gente pode falar também dos scores, se alguém quiser dar alguma opinião. Deixa eu só abrir aqui, gente, peraí rapidinho. Esse daí também eu fiquei surpresa com esse fato aí, sabe? Do tratamento de bacteriúria assintomática, gente, porque até as últimas diretrizes que eu acompanho, né, que acompanhei, da NICE inglesa, né, as europeias também de urologia, e as brasileiras, assim, nem mesmo. Eu lembro que hoje a Rita está aqui com a gente,
Na época, por força de prática clínica, eu acabei até falando que quando a gente vai pulsar o paciente, a gente trata. Mas escrito, achar assim, escrito mesmo, nem tem na literatura para tratar nem quando vai imunossuprimir o paciente, não. Então, a única indicação as duas únicas formais, né, quando o paciente tem fertilidade, a mulher tem fertilidade, é na gravidez e quando vai manipular o sistema urinário. Então, é ali quando vai colocar um duplo J, né, cirurgia de prótese, de próstata, perdão, alguma cirurgia de alguma abordagem que vai até o próprio exame de cistografia, né, que for fazer, assim, cistoscopia. Então isso tem indicação, sim. Mas E para o todas as sintomático, né, Dani? hã? E tem o sintomática, né? É bacteriúria assintomática, sim, aí tem Eu estou indicação. falando assim, a bacteriúria sintomática, aí a gente trata, né? Trata, e sim, sim. Agora bacteriúria o que eu tinha entendido é que falaram que bacteriúria assintomática vai tratar, tá falando? A Eu gente achei muito colocou só doido para, isso né? A também. gente já sabia que. Geraldo É, quer até falar aí. eu acho que realmente, né? Com certeza, né? Mas a gente colocou porque a gente viu isso, né? Foi alguns, não na diretriz de cardiologia, né? Mas em outros lugares, acho que foi mais em uma outra diretriz que a gente viu, mas diretriz mais antiga, né? Mas eu acho que é importante mais para deixar isso bem definido, né? Que vocês coloquem, né? Para não ter dúvidas, né? Aham. Ô, pessoal, é porque há uma confusão, a Dani está correta, mas tem que lembrar o seguinte: quando o paciente ele tem bacteriúria assintomática e é uma cirurgia grande, que a gente sabe que vai ter manipulação, às vezes até com sondagem, se é uma sondagem mais traumática, por exemplo, um paciente que já tem doença de próstata, e você sabe que vai ser uma cirurgia que vai precisar de débito urinário, uma cirurgia maior, que precisa sondar, aí seria também uma possibilidade de fazer o tratamento da bacteriúria sintomática, né? Mas isso tudo que eu estou falando, gente, muitas das vezes não está no livro, né? Sim, né? A medicina tem muito disso. E sem nível de evidência, mas né, assim, isso é complexo. Assim, eu não teria coragem de operar um idoso sabendo que ele tem dificuldade de sondagem, de próstata maior, né, uma hiperplasia de próstata, e mandar o cara para cirurgia, entende? Assim, eu não teria coragem. Então, assim, mas, né, é uma possibilidade. Às vezes a manipulação não só urológica em si, mas da própria sondagem. Mas aí eu até agora eu tenho, tipo assim, isso até me faz ter a seguinte questionamento, dúvida. Porque eu nem solicito urocultura para os pacientes quando eu vou fazer, entendeu? Não é uma prática eu solicitar. Não, Dani, é o contrário. Estou dizendo o seguinte: eu tenho pacientes que têm bacteriúria sintomática. Aquele paciente que você me mandou, por exemplo, como é que ele chama? Sim. Zé o quê? Não, mas você tá falando você pegou, e ele não tem, gente, é um caso que o paciente quase morreu de insuficiência renal, né, por infecção. Não, Dani, eu sei, eu tô dizendo, mas o caso dele não está no livro, é isso que eu quero dizer, entendeu? Não, não, sim, mas eu tô falando, se não fosse ele, um paciente, vai fazer lá uma cirurgia de fêmur, aí, você vai e pede uma urocultura? Não, não. Estou dizendo assim, mas ele Não, traz. mas aí nesse caso você nem pediria, você nem Pois é, você nem saberia que ele Mas tem, é porque às né? vezes ele chega, né, com a Né, urocultura. gente, é o seguinte: olha só, imagina que eu estou lá para fazer um risco cirúrgico, lá na Mais 60. E aí chega um paciente com outro colega pedir um exame de urina. Aí vem com leucócito alto, né? Vem com bactéria. Aí, ou seja, alguém já pediu. Aí eu não conheço o paciente, por exemplo. Eu vou dar só o risco cirúrgico. Aí eu falo, eu não conheço o paciente. Se não tiver descrito bacteriúria sintomática, eu peço a cultura, como é que você não trata? E pode ser uma bacteriúria, é isso que eu estou dizendo, entendeu? É porque acontece isso na Mais 60. Às vezes o colega faz um risco cirúrgico para outro, né? Eu nem sou médico de referência. É isso que eu quero dizer, entendeu? Pode ser uma confusão. Mas estou dizendo assim, acho que assim, na dúvida, num paciente grave desse, eu acho que não tem jeito, eu trataria, né? É isso. Hoje, medicina é difícil, nem tudo está no livro, nem tudo é guideline, né?
Não, sim, assim como eu pelo menos trato todo paciente que eu vou pulsar, mesmo não estando inscrito em lugar nenhum, né? Não pago para ver, não. Esses eu peço mesmo, então. Eu perdi 2 pacientes com sepsia urinária com pulso. Perdi 2 pacientes jovens. Então, assim, eu realmente não pago. E hoje em dia, eu peço risco cirúrgico para colono. Para colonoscopia, eu peço se tem bacteriúria sintomática e trato. Porque os endoscopistas não estão aceitando fazer se não tiver. Eles pedem, não sei se vocês têm reparado isso na prática de vocês, se não mandar, eles pedem e tratam. Eu nunca reparei, não, né, Dani? Porque eles já chegam muitas vezes com exames, né? Mas, assim, muitas vezes eu já vi vários que não chegaram com exame de urina mesmo, não. Mas eu não sei se eu reparei se era jovem, né? Se no idoso eu já pedia, né? Mas uma coisa que eu tenho uma experiência, que eu trabalhei no setor de urologia, lá em Contagem, que eu pegava muito paciente colonizado, assim, que ia fazer cirurgia urológica, e que eles falavam assim, olha, a gente vai entrar com antibiótico na cirurgia venoso. Então, ele estava lá com a bacteriúria e tudo, eu falei, não, a gente vai tratar, mas vai entrar. Por quê? Porque ele está com uma pedra, esse paciente, nanã. Então, isso aí era uma experiência lá desse hospital, sabe? Essa questão. Isso acho que é muito mesmo do que a gente conhece do paciente e sabe de cada paciente. Vocês mesmos falaram aí, né? Não tem o guideline, mas cada paciente é individualizar mesmo, isso daí não tem. E a gente, acho que a troca, assim, as experiências, o que eu trago mesmo do que eu vi escrito, né? Do que eu vi escrito, essa é a primeira vez que eu vi escrito, assim, dessa questão. Eu acho que pode ser importante, né? Aqueles nossos pacientes que não vão fazer uma cirurgia urológica, que não vão ter manipulação e tem a bacteriúria sintomática, como são muitos dos nossos idosos, a gente não precisa de tratar. Tem uma segurança, né? Nisso, nesse ponto, né? Mas é igual você falou, Dani, quando for realmente o sítio urológico, né? Aí a gente trata, né? Isso, sítio urológico, eu acho complicado não tratar, né? Porque É. tá manipulando o local Sim. que não tá estéril, né? Então, acho bem complicado. Ô João, você recebeu alguma dúvida de alguém? Não. Consideração? Ninguém chegou. Não. Alguém tem mais alguma dúvida? Alguém quer fazer mais alguma pergunta, alguma consideração, alguma ponderação? Ô, Dani, a aula vai ficar gravada aonde? Vai ficar disponibilizada no YouTube? Sim, na verdade, vai ficar, tá no YouTube, no canal do YouTube, mas o YouTube vai manter e nós estamos buscando formas para